Amém, irmãos. Graça e paz. Cá estamos para o estudo da palavra do Senhor. Sejam bem-vindos esta tarde a estudarmos o capítulo 21 de João. E seguimos assim, segundo a boa mão de Deus, para o último capítulo deste livro que temos vindo a estudar há longo tempo. Um pouco de mistura de sentimentos aqui por causa... é interessante chegarmos ao fim de um livro, pensar que estudamos o livro inteiro, por outro lado, também fica aquela questão de que nos estamos despedindo, né, aproximando do fim. Então nós vamos ir aqui bem devagar para estudarmos esse texto. Também fazendo aqui os nossos shares, como é habitual. Amen. So we're going to study today, starting today, the chapter 21, as we come to the end of the Gospel of John. This has been a mixed feeling, right? In one end, we are happy that we're coming to an end of a whole book and the Gospel of John, which was so important for us. And the other, as the whole Scripture is, but it was touch our hearts. On the other end, we are we feeling we feeling happy to complete. On the other end, we feel like that we leaving, moving over to something else and a little bit of a saudade. Right? That works only in Portuguese. A little bit of we'll miss it. Let's stand and pray. Vamos levantar e vamos orar. Father, we come before you in the name of Jesus, and we are so thankful for today and this opportunity of being together to worship, to sing, to pray, and to hear your word. Father, help us here, help the ones that are home. May your blessing be upon us. Change our lives, work in our lives. We need so much of you and your word. Father, have mercy on us. In Jesus' name we pray. Amen. Senhor Deus, louvamos o teu nome, Senhor, e te adoramos. Gratos por nesta tarde virmos aqui para te adorar, cantar louvores, orar e estudar a tua palavra. Só o Senhor é Deus e não há outro além de ti. Nós te pedimos, Pai, nesta tarde, que tu fales aos nossos corações. Precisamos tanto de ti. Precisamos tanto de perceber a tua palavra, que ela possa trabalhar em nossas vidas. Nós te adoramos no nome de Jesus. Amém. So I'm going to ask Tiago to read out loud John chapter 21 on King James, please. Verse 1 through 8. Eu estou a pedir ao Tiago para ele ler aqui na versão King James o capítulo 21 de João, do versículo 1 ao versículo 8. And then I will read in Portuguese. Can you read like out loud, like with that strong, manly voice that you have? There we go. Okay. Just to recap. You said John chapter 21, verses 1 through 8. On King James Version, please. John chapter 21, verse 1 through 8. Okay. After these things, Jesus showed himself again to the disciples at the Sea of Tiberias. And on the wise showed he himself. They were together Simon Peter and Thomas called Didymus, and Nathanael of Cana in Galilee, and the sons of Zebedee, and two other of his disciples. Simon Peter saith unto them, I go a fishing. They say unto him, we also go with thee. They went forth and entered into a ship immediately. And that night they caught nothing. But when the morning was now come, Jesus stood on the shore, but the disciples knew not that it was Jesus. Then Jesus said unto them, Children, have ye any meat? They answered him, No. And he said unto them, Cast the net on the right side of the ship, and ye shall find. They cast therefore, and now they were not able to draw it from the multitude of fishes. Therefore that disciple whom Jesus loved saith unto Peter, It is the Lord. Now that when Simon Peter heard that it was the Lord, he girt his fisher's coat unto him, for he was naked, and did not cast himself into the sea. And the other disciples came in a little ship,
for they were not far from the land, but as it were 200 cubits, dragging the net with fishes. Amém. Depois disso, manifestou-se outra vez Jesus aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Nataniel, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Até aqui a palavra do Senhor. Amém? Podemos sentar? So, you may be seated. And as we go to this last chapter, right, it's important to understand where are we in the context. Assim que chegamos aqui ao último capítulo, é importante nós percebermos onde é que nós estamos em contexto. Então, so what happened is, this happens after the resurrection. Então, o que aconteceu aqui é que isto é depois da ressurreição. Jesus resurrected, Jesus ressuscitou, and he was not yet ascended to heaven. E ele ainda não tinha ascendido ao céu. So he showed himself to his disciples, and this is after Thomas, that we studied, I believe, 2 weeks ago. E isto é depois do episódio de Tomé, que eu creio que nós assistimos há 2 semanas atrás. Que nós ouvimos há 2 semanas atrás. So Jesus was on a totally... let me go back here. Okay. So, we are on a different context than the disciples who are used to see Jesus before. Nós estamos num contexto diferente daqueles que eles estavam habituados a ver Jesus antes. So, next to the sea, and the title of our message is How the Priority Change, or the Priority Change. O tema da nossa mensagem é a prioridade muda. So, next to the sea, we see this Simon Peter and a few other disciples, not all of them. They were there. Nós encontramos aqui, junto ao mar, estava Simão Pedro e alguns dos outros discípulos, não todos. And Peter said this, I am going out to fish. E Pedro disse isto, eu vou sair a pescar. The other disciples said, we are also going with you. E os outros discípulos disseram, nós também vamos contigo. And they went. And they went for fishing. E eles foram para pescar. And they did not fish anything. E eles não pescaram coisa alguma. There is a lot to it on just this couple of verses. Há muito a que dizer sobre estes versículos. But one thing is for sure. There was clearly an action of weakness. Nós percebemos claramente que aqui tem uma ação de fraqueza. They have been called to be fishers of men. Eles foram chamados para ser pescadores de homens. They have been called out of that kind of fishing to become part of the spiritual kingdom. Eles foram chamados daquela pesca física, material, para o reino de Deus. And now they were going back for fishing. E agora estavam a voltar a pescar. We have to keep in mind what happened to Peter before this. Nós temos que manter em mente o que tinha acontecido com Pedro antes. Because Peter had denied Jesus 3 times. Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. And now he saw the Lord. Ele tinha já visto o Senhor. But now Jesus was not with him at this moment. Mas Jesus não estava ali naquele momento. And in the midst of all this, Peter said, I am going back to fish. E no meio de tudo isto, Pedro diz, eu vou voltar e vou pescar. So the other disciples said, we go with you. E os outros discípulos disseram, nós vamos contigo. How many times in our lives this kind of things happen? Quantas vezes na nossa vida este tipo de coisas acontecem? That we feel weak, que nós sentimos fracos. That the circumstances lead us to make the wrong decisions, que as circunstâncias nos levam a conduzir-nos a fazer decisões erradas. And we know that Peter had been called by Jesus to great things.
Nós sabemos que Jesus tinha chamado Pedro para fazer coisas grandes. And there was a many times in the scripture that we see how Peter was. E nós sabemos outra vez nas escrituras como é que Pedro era. He was impulsive, ele era impulsivo to do right and to do wrong. Ele era impulsivo para fazer certo e fazer errado. We see moments that he says like these great things, and we see moments that he was like, looks like he was tend to do wrong. E havia alguns momentos que ele era impulsionado a fazer grandes coisas e dizer grandes coisas, e momentos em que ele parece sentir-se a fazer errado. And the way he said this lead others to do the same. E quando ele disse, da maneira que ele disse isto, levou outros a fazer o mesmo. That's why we have to be so careful with everything that we do, that we may lead others to the wrong. É por isso que nós temos de ser muito cuidadosos de tudo que nós fazemos, que nós podemos conduzir outros a fazer errado. So now, Peter has a priority that is taking care of himself and his own business. Então, a prioridade de Pedro agora é tomar conta dele próprio, do seu próprio negócios, das suas próprias coisas. And he went out to fish. E ele foi para pescar. And we are talking about an experienced man fishing. E nós estamos a falar de uma pessoa experiente a pescar. It was not the first time he was going out to fish. Não era a primeira vez que ele saía para pescar. This reminds me of a story, really quick. Isto faz lembrar uma história muito rápido. That we went on a camp trip with the church 2 years ago. And I know Irmã Isabel was there. E nós fomos num acampamento da igreja há 2 anos atrás. A Irmã Isabel estava lá. And o irmão Adilson is an experienced man fishing. E o irmão Adilson, que é um homem experiente a pescar, and he was there, like trying to fish for a while, right? And he was casting the line, and he was getting nothing. E o irmão Adilson estava lá e estava a pescar e tirava a rede e não pescava nada. And my daughter, for the first time, Lily, she came with me, she came around. E a primeira vez a Lily veio comigo, and he handed the fishing pole to her. E ele deu a cana de pesca a ela, and she cast the first time she cast. And a primeira vez que ela tirou, she got a fish. Ela apanhou um peixe. And o irmão Adilson looked at me and said, how is this possible? E o irmão Adilson olhou e disse, como é que isto é possível? I don't know if he's watching right now, if he will watch it later, he will for sure remember. Eu não sei se ele está a ver agora, se ele vai ver mais tarde, ele por certo lembra. And that was interesting. Isso foi interessante. What we're talking here is not something like that. O que nós estamos a falar não é uma coisa assim. It's not somebody that was inexperienced and so he didn't know what to do, or it was just happen. Não estamos a falar de uma coisa aqui, de alguém que era inexperiente, não sabia o que estava a fazer, ou de alguma coisa que simplesmente aconteceu. They went out to fish and they caught nothing. Eles foram para pescar e apanharam nada. And you may think, well, maybe it was not a good day for fishing. Talvez eu pense, não é um bom dia para pescar. Because you think about this fishing that we do for fun. Nós pensamos nessa pesca que nós fazemos por brincadeira. No, we're talking about men that were living out of what they were going to fish. Nós estamos a falar de pessoas que iam viver daquilo que pescavam. And they got absolutely nothing. E eles pescaram rigorosamente nada. And on verse 4, let me read the way the Bible says. But when the morning was now come, então quando a manhã veio, verse 4, we see that Jesus came there, and he was there by the sea. Então, pela manhã, quando a manhã veio, Jesus veio e se apresentou ali junto ao mar. And it's so interesting that Jesus said to them, they did not know there was Jesus. Verse 4, they had no idea there was Jesus. Right? E no versículo 4 nós encontramos que eles não tinham ideia que era Jesus, eles sem saberem que era Jesus. Jesus apareceu lá. And Jesus asked them, children, have ye any meat? E Jesus volta para eles e diz assim, filhos, tens alguma coisa de comer? But they didn't know that was Jesus. Mas eles não sabiam que era Jesus. Verse 4, no versículo 4, is very clear. É muito claro. And they answered, no. E eles responderam, não. I don't know how this no was like. Eu não sei como é que este não foi. But somebody comes and they don't know who he is. And he called them children. And then he said, do you have any meat? We have been here all night. We have nothing. Eu não sei muito bem como é que este não foi, mas alguém surge na praia, eles não sabem que é Jesus, e ele chama os filhos e pergunta, tens alguma coisa de comer? Eles respondem, nós estamos aqui toda a noite e não temos nada. So Jesus said to them, Verse 6, this is interesting.
On verse 6, Jesus said to them, e isto é muito interessante, no versículo 6, Jesus diz a eles, cast the net on the right side of the ship, and ye shall find. No versículo 6, Jesus diz a eles, lançai a rede à direita do barco e achareis. They were not driving a car on the highway, they will go on the right side or the left side. Eles não estavam a conduzir um carro numa autoestrada que vai do lado direito ou do lado esquerdo. They were on a boat. Eles estavam num barco. There was no retaining wall under the boat, on the right side and the left side. Não tinha uma parede de retenção debaixo do barco do lado direito ou do lado esquerdo. Whether the fish is on this side, and then you move the boat a little bit, it's already on this side. O peixe está deste lado, e eles mexem o barco daqui um bocadinho, e o peixe já está deste lado. Or the fish goes under the boat too, right? To the other side. Ou o peixe pode ir por baixo do barco por outro lado. The command that Jesus gave them, a ordem que Jesus deu a eles, it's not as logical, is it? Não é muito lógica, é? He said, cast the net on the right side. Let's turn the boat around. Jesus diz, lança a rede do lado direito. E eles disseram, ok, então vamos virar o barco ao contrário. It makes sense? Faz sentido? Yeah, it's the same, isn't it? É a mesma coisa, right? So if they had cast on the right side, my right, your right, my right, right? Send the net, cast the net on this side. Jesus disse, na minha direita, a vossa direita, lança a rede neste lado. If they turn the boat around, se eles virarem o barco ao contrário, is the other side. É o outro lado. You have been on a boat? Vocês já estiveram num barco? I'm not talking about a cruise. When you go on vacation. Eu não estou a falar no cruise quando você vai de férias. I'm talking about a little boat. Have you been on a boat and fish from a boat? Yeah, I did that, right? I did that a couple of times with the kids. I got nothing, but I did that. So, right, Pedro? We did that a couple of times. Eu e o Tiago. A gente já fez isso, já foi pescar e eu, o Tiago, o Pedro, num pequeno barco. We're not talking like a huge boat. We're talking like a fishing boat. Nós não estamos a falar num barco muito grande, nós estamos a falar num barco de pesca. A professional fishing boat, please. Possivelmente um barco profissional de pesca, claro. But it's just a fishing boat. It's easy to go around. Somos pequeno barco de pesca, facilmente à volta. Why that's important? Por que isso é importante? Because the fact that they did, o facto que eles fizeram, they did not know was Jesus. Eles não sabiam que era Jesus. And they did. And when they did, e quando eles fizeram isso, the Bible says, on verse 6, still on verse 6, e a Bíblia diz no versículo 6, ainda no versículo 6, they cast, therefore, and now they were not able to draw it for the multitude of fishes. Next week we'll see there was 153 big fishes. A palavra do Senhor diz no versículo 6, lançaram, pois, e já não o podiam tirar pela multidão dos peixes. Para a semana veremos que eram 153 grandes peixes. The number is important. A numeração é importante. We'll see that next week. Nós veremos isso para a semana. So they did that, and when they did that, they got this multitude of fishes that was so big, they could not take it out. E quando eles fizeram isso, lançaram para o lado direito do barco, eles apanharam tanto peixe que pela multidão deles não podiam tirar a rede. Wow! How I translate wow? I can't, right? Isso wow em português. Como é que eu traduzo o Aurélio? Não tem jeito, né? É o wow em português mesmo. Como é que... It's amazing. É impressionante. And at that moment, John said to Peter, e naquele momento, Jesus diz a Pedro, and I'm going to read exactly the way it says on King James here. E eu vou ler exatamente, João diz a Pedro, e eu vou ler exatamente como diz aqui na King James, diz assim, it is the Lord. Em português diz assim, no nome da revista Corrigida, é o Senhor. The priority for Peter, a prioridade para Pedro, was going to fish. Era ir pescar. When he got the fish, when he finally got the fish, quando ele finalmente conseguiu o peixe, his priority changed. A sua prioridade mudou. He was going to fish,
And that's what his priority was, right? That's what he had in mind, his set of mind. And he dragged the other ones with him. Então ele ia pescar, essa era a prioridade deles, e ainda arrastou os outros com ele. When they couldn't get anything, eles não conseguiram pescar nada. Somebody comes and tell them to do something that was not very normal. E alguém chega e diz para fazer alguma coisa que não é muito normal. But when they got the fish, quando eles apanharam o peixe, and this was a big fisher, pescaria. This was isto era uma grande pescaria. They got a lot of fish, so exactly what they want. Quando eles conseguiram o peixe, como eles realmente queriam, muito peixe. Now Peter doesn't care about the fish anymore. Agora o Pedro não quer saber mais do peixe. He says, the Bible says on verse 7, Now when Simon Peter heard that it was the Lord, he girt his fisher's coats unto him, for he was naked, and did cast himself into the sea. Então aquele discípulo... e quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Now he's leaving behind the others, that he lead them to go fish. Então ele deixou agora os outros que ele levou-os para pescar. He left all the fishes that they got. Ele deixou todos os peixes que eles apanharam. Because that man that was there, porque aquele homem que estava ali, was Jesus Christ, the Lord. Era Jesus Cristo, o Senhor. Was not a man, was God himself. Não era só um homem, era Deus. He was right there. Ele estava ali mesmo. And his priority changed. E a sua prioridade mudou. Now he doesn't care about the fishes anymore. Agora ele não quer saber mais dos peixes. He's not concerned about how he's going to deal with that. Ele não estava mais preocupado com aquilo, ele ia lidar com isso. He was not even more concerned about facing the one that he denied 3 times. Ele não estava mais preocupado com enfrentar aquele a quem ele tinha negado 3 vezes. Which we're going to see that in a couple of weeks on the second part of John 21. O que nós veremos aqui há umas semanas na segunda parte do capítulo 21 de João. But at this point, mas a este momento, he wanted to see Jesus so much. Ele queria ver Jesus tanto. That he put his clothes on and he jumps in the sea. Que ele põe as suas roupas e lança-se no mar. And he goes to Jesus. E ele vai até Jesus. In the meantime, verse 8, no entretanto, versículo 8, the other disciples came in a little ship. Os outros discípulos vieram num pequeno barco. That's why I said before there wasn't a small, regular fishing boat. Por isso é que eu disse há pouco que era um barco pequeno, um barco normal de pesca. Because they weren't far, dragging the net with the fishes. E depois nós vamos e vemos então que eles não estavam longe e levaram a rede com os peixes. We'll see next week what happened to these 153 fishes and how they get pulled out to the shore. Nós vamos ver para a semana o que é que aconteceu com os 153 peixes e como é que eles foram puxados para a terra. Let me just tell you that Peter was a strong man. Deixa-me só dizer-lhe que Pedro era um homem forte. We'll see that next week. Nós veremos isso na próxima semana. I have to tell you, when I was getting the sermon ready, I thought so much about my son, Pedro. É que tenho que vos dizer, quando eu estava a preparar este sermão, eu pensei tantas vezes no meu filho Pedro. And the ones who know him, you know my Pedro is. E para aqueles que conhecem, sabem como é que o Pedro é. But this is a lesson that we learn from Peter. Mas esta é a lição que nós tiramos de Pedro. He may have done the wrong decision. Ele podia ter feito a decisão errada. When he went out to fish. Quando ele decidiu ir pescar. But as soon as he saw the Lord. Mas assim que ele viu o Senhor. Notice that John was the one who told him. Veja que João é aquele que lhe disse. And John stayed in the boat. E João ficou no barco. And Peter jumped in the water. E Pedro já saltou para a água. And he went to Jesus. E ele foi até Jesus. What stops us for going to Jesus? O que é que nos para de nós irmos a Jesus? How many times we make the wrong decisions
And we go on a path that we shouldn't go. Quantas vezes nós fazemos as decisões erradas e vamos num caminho que não devíamos de ir? How many times we are like Peter and we go out and go do something else? Vamos fora e fazemos outra coisa. And that's wrong. And that's not what we should do. E isso é errado. Não é isso que devemos fazer. I'm not trying here to excuse ourselves for doing things comparing to Peter. Comparing ourselves to Peter. Eu não estou aqui a tentar desculpar a gente fazer coisas erradas ou comparar-nos com Pedro. Não. Não. But the thing that Peter had, mas aquilo que Pedro tinha, that we need so badly, que nós precisamos tanto, is when we see Jesus. Quando nós vemos Jesus. We must leave everything behind and just run to Him. Nós temos que deixar tudo e correr para Ele. We may need someone to tell us, it is the Lord. Talvez nós precisamos de alguém que nos diga, é o Senhor. As John said to Peter, como João disse a Pedro, it is the Lord. É o Senhor. But as soon as we hear that, we need to drop everything. Mas assim que nós ouvimos isso, nós precisamos de deixar tudo. And just run to Him. E correr para Ele. Did you notice how after the resurrection, it is important, start being so important that every reference that shows with Jesus is people going to Him or be dragging to Him? Você percebe desde que Jesus ressuscitou como é importante as pessoas a quem Jesus apareceu, que eram atraídas a Ele, que vinham a Ele, corriam até Ele? That's why we can just get to this and just move over for that big conversation between Peter and Jesus on chapter 21. É por isso que nós não podemos simplesmente correr e passar por cima disto para chegarmos rápido àquele reencontro, não é? Àquela conversa de Jesus com Pedro, que é tão importante. We need to pay attention to every detail. Nós precisamos perceber cada detalhe. And how Peter, when he heard it's the Lord, e como Pedro, quando ouviu, é o Senhor, he just ran to Him. E ele simplesmente correu para Ele. Brothers and sisters, irmãos e irmãs, Jesus is the Lord. Jesus é o Senhor. He is God. Ele é Deus. And we really need to run to Him. E a gente precisa de correr para Ele. We don't need to run to Him one time in our life. We need to run to Him and keep running to Him every day in our lives. Nós não precisamos de correr para Ele uma vez, simplesmente uma vez na vida. Nós precisamos de correr para Ele todos os dias da nossa vida. Because He is Lord. Porque Ele é Senhor. And He is Lord forever. E Ele é Senhor para sempre. May God help us to learn from Peter. Deus nos ajuda a aprendermos de Pedro. And to set our priority correct. E mantermos a nossa prioridade correta. But if he ever changed, mas se alguma vez mudou, or if he ever had, if he just changed on you recently, e ainda que tenha mudado em si agora, remember, He is Lord. Lembre-se, Ele é o Senhor. Let's pray. Vamos orar. Father, we come before You in the name of Jesus. And we thank You, Lord, for Your word. Help us, Lord, to understand that You are Lord and only You are Lord. We need You, Lord. We want to walk with You. Don't let us set a different priority. But if we did, forgive us. And when we do it, forgive us. And bring us back in repentance, humbly, to You. In Jesus' name we pray. Amen. Senhor Deus, somos necessitados de Ti, tão necessitados somos. Perdoa-nos, Senhor, porque por vezes mudamos as nossas prioridades. Perdoa-nos quando mudamos e se temos mudado agora. E traz-nos humildemente, em arrependimento, até Ti, até à Tua presença. Obrigado, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Let's sing. Vamos cantar. John, you ready? Yeah? What do we sing? We're going to sing the same song. Nós vamos cantar a mesma canção, o mesmo hino. I just need a minute here to change here. Eu só preciso de um minuto mais para ver aqui. And this is the time that... In this church or no? It's upstairs. Oh, there he is, right, Tiago? Do you need help? But now, because I don't have my mouse, can you please? Don't, see if you can get that. Well, first of all, it's not on the correct screen. I know.
There we go. Thank you so much. John, please, and tell, of course, we're all going to sing, right? Please. Yeah, you're right. God sent his son, they called him Jesus, he came to love, heal and forgive, he lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know who holds the future, and life is worth the living just because he lives. How sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy he gives. But greater still, the calm assurance this child can face the certain days because Christ lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. Last verse. And then one day I'll cross the river, I'll fight life's fight, no war with pain. And then as death gives way to victory, I'll see the lights of glory, and I know he lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Vamos encerrar com uma oração mais. Let's pray one more time. Father, thank you because Jesus lives. And because He lives, we will live forever. We want to worship You today. And we want to surrender ourselves to You. There is no one like You. Only You are God. In Jesus' name we pray. Amen.